Entre Família está no ar, você não está errado, você está enxergando exatamente isso, sua TV não está com problema. Boa tarde, Cris, o que está acontecendo? Boa tarde, Suza. A gente mostra esse programa aqui, né, iluminado, né, os apresentadores bem maquiados, tem luz pra cá, mas e vou dizer uma coisa, olha a diferença que faz quando, se por exemplo, alguém que não aparece, olha, que cuida da nossa iluminação, olha a diferença. Essas pessoas fazem parte de um bastidor essencial e primordial para que a gente aqui, a ponta da lança, que a gente fala na TV, possa estar falando com você. Mas teve alguém que escolheu essa roupa, que arrumou essa luz, tem alguém que está filmando aqui, teve uma reunião de segunda-feira, meses atrás, que bolou essa pauta, inclusive, porque existem profissões... Olha, olha lá. O que está acontecendo? Olha ali, olha esse sorriso aí, ó. Olha o comando, é quem está comandando a luz aqui, ó. Poxa, tá aí, ó. Esse é o homem que comanda a luz. Se ele quiser, só um pouquinho um teste agora aqui. Se ele quiser acabar com o programa agora e falar assim, ó, Cris, não me mandou um abraço, olha o que acontece. Olha o que acontece. Pronto. E aí? Cadê o Cris? Cadê a Suza? Pronto. Gente, se bem que ele não passa tão despercebido não, porque, olha, já estourou luz em gravação por aí. Brincadeira, que eu sempre pego no pé dele sobre essa luz que um dia estourou. Cris, pois é, hoje estamos aqui e a gente fez essa brincadeira para falar sobre profissões invisíveis, né? Aquelas que na correria do dia a dia, às vezes a gente não percebe, mas quando aquela pessoa não executa, a gente percebe. Por exemplo, se você está andando pelas ruas ou em qualquer lugar público, você às vezes pode não ver um gari, pode não ver aquele profissional da limpeza, né? Você tá ali na correria, muitas vezes no celular, mas quando tá tudo sujo, aí você olha e pensa, cadê a pessoa que limpava? Então, imagina, você que tem uma cidade, está tudo bonitinha, varredinha, imagine se o caminhão do lixo não passa. Se não tem mais gari na sua cidade. Aí você fala, mas cadê? Vou dizer uma coisa para você que frequenta a igreja, som e luz da igreja. Gente, se tá dando tudo certo, ninguém olha para trás. Mas agora, deu um problema no microfone e parece que faz assim, ó. Isso é verdade, e vou isso é dizer verdade. mais, eu aqui trabalho de coordenador de programação. As minhas meninas trabalham com 500 linhas de programação. Tudo que vai no ar, comercial, programa, reprise, tudo quando dá certo, ninguém liga pra gente. Mas nem no WhatsApp. quando... Mas uma vinhetinha não vai pro ar, aí... Agora não tem mais o WhatsApp no grupo, o que aconteceu? Reunião, tal. Por quê? Exatamente, são pessoas que estão ali, fazem parte de um papel essencial, mas na estrutura, mas existe um problema maior. As pessoas invisíveis. Porque antes das profissões você tem as próprias pessoas. E isso é muito mais profundo na nossa sociedade. Não gasta tudo não, porque hoje a gente chamou um sociólogo para ajudar a gente a entender por que isso acontece, se é uma questão estrutural da nossa sociedade e como a gente pode mudar o nosso olhar para esses profissionais. Então, muitas vezes, isso começa com a gente. A gente vai em algum lugar, vamos falar de banheiro. De lugares aí, né? Onde a gente passa, de lojas, shoppings, etc. Escola. Inclusive, quero mandar um grande abraço para minha mãe, que é uma profissional da limpeza de uma escola pública no interior de Goiás. Mãe, um beijo. A senhora que sempre faz com tanto amor e carinho, né? E dá uns puxões de orelhas, às vezes, nos alunos, porque eles entram pro banheiro, né? Você não sabe, né? Quando saem de lá... Você não sabe, né, Cícero? O quê? A minha mãe também trabalha numa escola no setor de limpeza. Você não sabia? Não sabia? Quanto tempo que a gente está aqui em uma universidade no Sul. A minha irmã também trabalha. Um abraço para o IFSU, lá em Camaquã. Minha mãe também trabalha na área da limpeza. Você não sabia que a gente tem mães que trabalham na área da limpeza? Tá vendo, Cris? Olha, é muita irmandade aqui. Dona Neuza, um abraço. Dona Neuza. Também um beijão tá lá. pra senhora, que gracinha. Tá de férias. Tá curtindo a gente? Tá curtindo. Ah, que delícia. Tô bem. Então é isso que a gente vai comentar hoje, né? Porque a gente, às vezes, desvaloriza esse profissional. O que deveria acontecer, né? De maneira agora, talvez, mais organizacional, de repente, né, do próprio governo, né, de cima para baixo, para que esses profissionais fossem mais valorizados, inclusive financeiramente, né? Tudo isso na família de hoje. Que programaço, hein, gente? Olha, eu tô louco para bater um papo, então vamos fazer o seguinte... Mas, ó, depois a gente vai falar com vocês, viu, galera? Vocês estão vendo isso aqui? Estamos, hein? Tá chegando Calma, a hora. Tá é muita informação para hoje. Você que chegou agora, o que é essas fitas? Tá vindo coisa boa por aí. Estúdio novo, muita coisa nova. Eu tô até com o coração batendo forte. Ah, nem me fala em coração. É isso aí, o Entre Família só tá começando. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta. Para você que está acompanhando aí, sabe que essas faixinhas aqui, esse estúdio aqui, é como a gente pode falar chiquerê, um improvisation? É um puxadinho. Você queria um francês? Não saiu.
É um improvisadinho aqui, ó, porque está chegando um estúdio totalmente novo. A gente está apelidando os bastidores, que é realmente o Entre Família 2.0. A gente não podia deixar de estar aqui com você nessa transição, portanto, estamos gravando em um estúdio que foi... Olha, desmontamos o nosso estúdio normal, ele ficou mais pequenininho, mas cabe a gente, porque aqui é o coração, não é só a estrutura. Então, ó, um beijo para você. E, Suzane, voltamos à nossa pauta, explicando, eu gostei muito legal ali que você, no nosso editorial, já explicou para quem estava chegando do que eram essas faixinhas, porque tem gente que chega a cada dia, né? Tem gente que vê na segunda, não vê na terça, tem gente que vê todos os dias. De repente pensa assim, que estúdio é esse, né? Cheio de faixa, de construção. Tá voando isso aí, Que TV é essa? Toca aí, pois toca aí. Olha, flutuante, gente, que chique, ó. A área é em construção e é real. Esse cenário aqui não é só para hoje, não. A gente está nessa fase que o Cris falou. Então, se você chegou hoje pela primeira vez aqui no Entre Família, já chega chegando, já fica, porque tem coisa boa vindo por aí. Estúdio novo, programação nova. Nossa, a nossa produção está assim, ó, em euforia, com tanta coisa legal que eles estão preparando para você aí do outro lado. Mas vamos apresentar o nosso especialista que está vindo aqui hoje pela primeira vez, contribuir com esse assunto de hoje, né, Cris? Quem a gente recebe? Verdade, que sou os tambores, né? Ele já veio aqui no meio da nossa construção. Então, isso aqui a gente está devendo para ele também uma visita no novo estúdio. Casa nova. Então, ele veio aqui na transição, ele vai ganhar mais 2 ingressos se ele aguentar os apresentadores. Ai, Estamos recebendo aqui o Wesley Santana, sociólogo, ele é historiador e sociólogo do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Um queridão que nos bastidores aqui já, né? Muito educado, né, Suza? Aquele cara que sabe que a gente vai hoje ter uma aula nessa tarde. Wesley, muito obrigado por aceitar o convite. No meio da construção veio aqui falar de um assunto porque... Às vezes a sociedade precisa desconstruir algumas coisinhas também que estão estruturais aqui para uma reforma nesse olhar. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Susan. Muita satisfação. Desde o momento em que eu cheguei aqui no prédio de vocês, fui muito bem recebido. Parabéns pelo programa que já conheço e parabéns pelo estúdio em reforma. Né? Essa questão da reforma, né, ela é estrutural. E nós sempre estamos buscando a reforma, né? Nós buscamos a reforma a cada dia. Nós, como pessoas, como indivíduos, como cidadãos, né? A gente sempre quer acordar no outro dia melhor do que o dia anterior, né? A gente busca isso. E eu fiquei muito emocionado de ouvir vocês falando sobre as mães, né? Sim. Isso é muito bacana. É muito orgulho saber da importância do trabalho, da função que a gente exerce em sociedade, buscando sempre melhorar, né? Temos muitos problemas, inclusive você usou o termo estrutural, né? Nós temos questões estruturais na nossa sociedade, né? Problemas que a gente discute na história, e eu trago aqui na nossa discussão já um professor muito querido meu, que é o José Murilo de Carvalho, e que ele fala que o processo histórico do Brasil tem 4 pecados capitais. Ele levanta os 4. Isso eu já li há uns 10 anos, mas isso vem me acompanhando toda vez que eu vou fazer uma reflexão sobre esse assunto. Os 4 pecados capitais para esse historiador, José Murilo de Carvalho, são a questão do latifúndio, a falta de reforma agrária, concentração de terras, a escravidão, um processo de neoescravismo, que eu chamo hoje, um conceito sociológico, a ideia do trabalho da uberização, o trabalho da falta de direitos, a questão da invisibilidade, né? Você também tem a questão do patriarcado, a relação do gênero, homens e mulheres no meio do trabalho, né? No mundo do trabalho, né? E nós temos a questão do patrimonialismo, que é a confusão entre o que é público e o que é privado. Veja que esses 4 problemas, esses 4 pecados capitais nos acompanham e me remeteram a essa ideia que você falou de estrutura. Eu vejo isso como uma estrutura da nossa sociedade, esse processo histórico. Mas é como você falou, né? A gente precisa buscar essas reformas e é o que a gente vai fazer aqui hoje. E é tão legal, né, Cris, conversar com o sociólogo, porque já assim, ó, na introdução, no preâmbulo das coisas, usar umas palavrinhas aqui chique também, já foi tão profundo, né? E eu acho que a gente tem muito para falar sobre hoje. Wesley, eu queria, acho que entender logo aqui de cara, quais seriam esses profissionais invisíveis na nossa sociedade atual. Eu sei que tem muitos profissionais que eles estão fazendo trabalho, a gente não vê, né? Vamos falar assim, trabalho de bastidores,
Mas eu não sei se todos esses de bastidores se enquadram em profissões invisíveis ou existem algumas profissões e classes de trabalhadores que realmente se enquadram nas tais profissões invisíveis. Legal. E eu vou trabalhar a partir do que o Cris falou na apresentação do programa. Nós temos duas questões de invisibilidade. Nós temos lá o rapaz, acho que é o Rafa lá, que foi filmado depois, não? Olha, é o Rafa. Que o Rafa, porque como ele não está, ele está atrás das câmeras, como todo o pessoal Wesley aqui. Wesley está sabendo o nome dele, olha só. Eles são invisíveis. Invisíveis, mas de acordo com a função deles. Eles não são invisíveis para nós aqui, não são invisíveis para a empresa, para Novo Tempo. Eles são invisíveis no processo do trabalho deles. Agora nós temos aqueles que são invisíveis e que a gente vê todo dia, mas não enxerga. Né? Às vezes um porteiro, às vezes o profissional da limpeza, às vezes um motorista do Uber, né? Um motorista, um taxista, uma costureira, um vendedor ambulante. Você sabe que eu fui professor da Prefeitura de São Paulo durante 9 anos. Trabalhei com a EJA, Educação de Jovens e Adultos. E uma das vezes, indo para a escola, dar aula à noite, encontrei um aluno meu vendendo água. E eu vou ser muito sincero para vocês, eu não identifiquei o meu aluno. Porque ele estava numa outra situação, né? Eu estava num movimento, a gente não para pensar, a gente está naquela emoção de dirigir e chegar logo no lugar que tem que fazer o seu trabalho. E lá eu enxergaria o meu aluno. E de repente eu estou ali no farol e não enxergo. Aí ele bate no vidro e olha para mim, ô professor. Quando fala professor é mágico, né? Quem é professor, falou professor, vira para trás, olha, né, baixa o vidro. E aí eu enxerguei o meu aluno. Então a gente tem essa situação também, essa invisibilidade na função. A gente tem uma questão do processo histórico que é muito triste na nossa sociedade. Você tem o desmerecimento, o não pertencimento, né? A falta de perspectiva da maior parte da população, por conta de questões políticas, por conta dos direitos que são colocados numa carta magna, mas na prática eles não acontecem. Wesley, vou te fazer uma pergunta, né? A gente tem coisas que funcionam, às vezes, de maneira vertical, às vezes a própria sociedade repele algumas coisas, outra parece que vem, né, dessa carta magna. Você pega uma outra cultura, temos as castas, né? Aquelas pessoas que já nascem com estigmas, pesos e tal. Esses dias eu estava fazendo um post, né, sobre um jogador lá, o Vinícius Júnior, e o meu filho perguntou o que era racismo e ele não entendia. Você acredita que lá em casa Aí ele perguntou, mas pai, o que é? Aí eu expliquei para ele, pai, filho, existem pessoas que têm preconceito com a outra por causa da cor. Aí ele, pai, eu não entendi. Aí eu expliquei de novo para ele e ele disse, pai, eu não entendi. Por quê? Ele foi criado num lar onde não tem isso. E ele viu uma palavra nova. Então, tipo assim, está certo ele não entender. Um amigo meu estava no trânsito, só para fazer a pergunta, e aí o filho dele chamando, pai, para aí que eu estou saindo, pai, eu estou saindo, olha ali, pai. Ele disse, o quê? E ele não via, pai, olha ali. Tinha um menino, da mesma idade dele, pedindo comida. O meu amigo é um homem de bem, é um cara até, né, um conceito religioso, uma pessoa. O filho dele estava vendo um menino da idade dele com fome. Pesado, né? E associando, né? Associando, eles, pai, olha ali. Eu poderia estar lá e ele poderia estar aqui. Olha ali. Aí eu pergunto, quais questões sociais contribuem? Porque o ser humano, ele vem zerado algumas coisas, né? Ele vai pegando aqui, a sociedade vai embalando e alguns conseguem sair da bolha, enxergarem. Quais os atributos que a gente perpetua esse tipo de olhar para tornar pessoas que são pessoas, mas ela, aos olhos de alguns ou de grande parte da maioria, são invisíveis e às vezes a pessoa não sente. Um menino de 8 anos teve que puxar o freio de mão do meu amigo, filho, para dizer, Cris, eu tive que parar. Ele me fez parar e disse assim, cara, eu não estou enxergando muita gente. Entendeu? O Davi não sabia o que era racismo e para ele ficou difícil entender porque não fazia parte do eixo social dele. Te pergunto, a gente tem uma oportunidade com a nova geração de quebrar um ciclo, né, de crenças limitantes. Como é que faz isso, Wesley? Cris, por isso que é importante a educação, né, o processo educacional. Você vê, a questão do seu amigo não era caráter, era simplesmente ele está numa automação, está trabalhando, está dirigindo, preocupado com o farol, preocupado com os transeuntes, preocupado com os outros carros, né? E você vê e não enxerga.
né? E você tem prioridades, né? Você tem prerrogativas no seu dia a dia. Então, isso daí já é um ato costumeiro, né? Por exemplo, de uma grande cidade. Aí, o que você falou no começo da sua fala aí sobre o pária, né? Ele se remete às castas indianas existentes até hoje, né? A Índia tem uma Constituição de 1949, onde chegou a proibir essa casta dos párias. Só que por uma questão cultural, do costume, ela permanece até hoje. Se você pegar um jornal indiano, em inglês, inclusive até em inglês, você vê lá, procura-se casamentos entre párias. Eles não conseguem acessar uma outra camada, uma outra casta, um outro grupo social na Índia, até hoje. E a Índia é um exemplo porque agora é a maior população do mundo, né? Ultrapassou a China em população. Então a gente vê, e faz parte de um grupo econômico que o Brasil está dentro, que são os BRICS, né? Junto com o Brasil, com Rússia, Índia, China e África do Sul. Então a gente percebe que nós temos algumas similitudes, algumas semelhanças com a Índia, né? E de onde vem? De onde vem esse nosso olhar? Porque eu, por exemplo, quando eu faço o meu caminho de casa até a universidade, eu passo por uns 20 faróis. E é difícil o farol que não tem uma pessoa pedindo. A gente vai descascar ainda algumas camadas desse assunto aqui com o Wesley. Vamos fazer um pequeno intervalo e na volta temos uma convidada muito especial para falar sobre a profissão dela. E ela, olha só, é mamãe de um dos nossos colegas de trabalho aqui, com muito orgulho também. Então, quer conhecer, quer saber dessa história, é já aqui no Entre Família. Entre Família está de volta. Que bom que você está juntinho da gente nessa tarde gostosa, aprendendo um pouco mais. E olha só, para você que tem muita vontade de aprender, para além do Entre Família, que a gente sempre traz esses conteúdos sobre saúde mental, né, saúde emocional, eu tenho aqui em minhas mãos a revista Sentimentos, a ciência do existir para você. Eu não sei se um dos nossos cinegrafistas pode focar aqui, né? Falar igual as blogueiras, só tá focando. E aí, Gustavo, aqui, ó. Isso aí, Gustavo, nosso cinegrafista, está aqui colocando para você. Essa revista é maravilhosa, aborda questões como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. E no final tem um capítulo maravilhoso que fala sobre bem-estar e confiança em Deus. Além de você conhecer um pouco mais sobre saúde emocional do ponto de vista científico mesmo, até porque quem escreveu essa revista é uma neurocientista, você vai entender também essa ligação do bem-estar com a fé. Isso já é um tabu praticamente quebrado, né? Cada vez mais pesquisas estão trazendo luz sobre isso, mostrando como a fé está relacionada aí com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. Uma coisa a gente não exclui a outra, né? A gente tem aprendido isso aqui no Entre Família, mas para você saber ainda mais sobre esse assunto, poder estudar e ter na sua casa esse material, eu tenho aqui essa revista que é para você, totalmente de graça, você recebe na sua casa, porque já existem pessoas espalhadas aqui pelo Brasil através do projeto Anjos da Esperança que pagou e custeou esse material para você, telespectador aqui do Entre Família. Para receber é muito, muito fácil, tá aí ó, na palma da sua mão esse poder de conseguir esse material aí na sua casa. Basta você ligar aqui pra gente, o telefone está passando aqui na telinha, tá? O DDD é 12, então não esqueça, DDD 12 21 27 31 21. Tá passando aqui bem nessa tarde, ó. 21 27 31 21. Você liga, fala aqui com a nossa equipe e você fornece os seus dados, né, o seu endereço, e a revista chega gratuitamente para você. E é muito legal esse material, porque sempre no final de cada capítulo tem aqui alguns questionários para você fazer, né, ao longo do capítulo, na verdade, em que você pode ir lendo, respondendo, né, pesquisando. Tem algumas referências bibliográficas na Bíblia mesmo, para você fazer essa correlação. Então, está aqui esse material lindíssimo para que você entenda mais sobre saúde emocional, totalmente de graça. E tem o WhatsApp também, gente. Está passando aqui na tarja, nessa tarja vermelha, laranja, depende aí do seu olhar. DDD 12 982 44 4449. Se você estiver assistindo do celular, dá um print na telinha, aquele print maroto, reserva aí. Ou se você estiver assistindo pela TV, não dá tempo de anotar, socorro, não sei cadê o telefone, não sei cadê a caneta, tira uma foto,
Se você tiver com o celular aí perto, sempre está o celular aí perto, né? DDD 12 98244 4449 e depois você salva o nosso número aqui, tá? Da Novo Tempo e pede a sua revista. Lá no WhatsApp você diz: oi, quero receber a revista Sentimentos. E daí você vai ser orientado do que fazer logo a seguir, tá bom? Esse aqui é o nosso presente para que você entenda mais sobre saúde emocional. Agora me acompanhe aqui, porque nós temos uma convidada muito especial que está aqui com a gente, né, Cris? Quem é a nossa convidada? Verdade, ela que deixa Novo Tempo cheirosa, deixa Novo Tempo limpinha. E o Matheus aqui só é limpinho assim porque aprendeu com a mamãe. Porque ele aprendeu com a mamãe. Ana Paula está aqui, está conosco na Rede Novo Tempo. Não é ontem ou a semana passada, mas Suzane está conosco há mais de 15 anos. Então, ela tem história para contar, sabe muito bem como se enxergar nesse conceito. Ana Paula, muito obrigado por atender o nosso chamado e vir aqui ao nosso Centro de Família. Obrigada eu por me convidar. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Suzane. Boa tarde. Ana Paula está um pouco nervosa, mas vai ficar tudo bem, viu, Ana? Vou até pedir para você virar um pouquinho mais para mim, para você ficar aqui mais conchegadinha comigo. Gente, acredite, ela é mãe do Matheus. Não dá para acreditar, né? O Matheus já é um jovem de 19 anos. Tá ali, trabalha com a gente, maravilhoso este garoto. Vou dar os parabéns para a mãe dele, que educou muito bem. E a Ana também tem outros 2 filhos, né, Ana Paula? Sim. E tem uma pestiquinha. Isso. E é guerreira, trabalhando aqui todos os dias. E não envelhece. Não envelhece. É isso aí. Será que o Matheus não deu trabalho, alguma coisa assim? Eu acho que não, porque ela já me falou nos bastidores que ele é um bom filho, né, Ana? É sim, maravilhoso. Ana, vamos falar sobre a sua vida profissional. São 15 anos trabalhando aqui na Novo Tempo, né? A produção colocou aqui que você gosta muito do trabalho que você faz. Sim, gosto muito. E que você, às vezes, enfrenta alguns desafios, mas na maioria das vezes são dias bem felizes por aqui. Sim, a gente enfrenta, sim, alguns desafios, mas é muito gratificante trabalhar aqui, gosto muito. E é mais dias felizes do que desafios. Isso é bom saber, né? Porque, primeiro, ela gosta do que faz. O meu pai, na simplicidade dele, falou que tem que ter 2 vontades. Ele falou assim, ó, você tem que ter vontade na segunda de ir trabalhar. E você tem que ter vontade de voltar para casa. Se uma das vontades tiver um problema, resolve, porque você tem que ter vontade para voltar para casa e de ir trabalhar. Então ela falou, olha, primeiro não criou uma utopia para a gente aqui, né? Porque às vezes na TV o pessoal romantiza algumas coisas. Ó, eu tenho desafio. E ela pergunta, quem não tem, né, Suzy? Quem não tem. Mas ela gosta do que faz 15 anos trabalhando. É muito importante o que ela falou, pelo seguinte, a gente tem que cumprimentar todo mundo, qualquer profissional. A gente tem que cumprimentar o ser humano, a gente tem que cumprimentar as pessoas, a gente tem que respeitar o espaço de cada um. Essa é a maneira mais simples de você conviver. Porém, é um grande problema, né? É muito simples você respeitar, a Ana me respeitar, eu respeito o Cris me respeita, mas no dia a dia a gente estava falando de uma questão da cultura, né? Do costume, a cultura como costume, como hábito. Né? A gente vai vivendo, nasce numa sociedade onde ela já tem um processo todo de construção até aqui. Então tem a sociedade brasileira. Vivemos todos na sociedade brasileira. Né? Lá no comecinho houve aquela mistura, né? A miscigenação. Brancos, pretos, indígenas. Né? A gente sabe isso, né? Nas aulas dos livros de história mostram para a gente a influência eurocêntrica, né? A visão, o pensamento eurocêntrico. Até hoje nós sabemos que o Brasil é um país riquíssimo, mas não tem todos os seus potenciais explorados. A gente sabe que tem uma sociedade que tem uma camada mínima, muito rica e poderosa, e uma grande parte da população dependendo dos direitos, dependendo do serviço público, que em certa medida é ótimo, né? O SUS aqui, eu mesmo frequento o SUS, e é um projeto incrível que deveria ser copiado no mundo inteiro. E às vezes o próprio brasileiro não respeita isso. Mas veja essa frase da Ana. Pô, passa por mim e não me cumprimenta. Né? É uma coisa inadmissível no que eles diziam como processo civilizatório. Porque não importa o que você esteja fazendo. Isso aí. E o que eu acho legal também, a frase que o Wesley falou é a primeira base que você tem. É cumprimentar uma pessoa. E aqui no Novo Tempo a gente tem, eu acho, quase 600 funcionários. E eu sou aquele tio do fiasco que cumprimenta todo mundo. Só tinha uma funcionária que não me cumprimentava já faz um meio ano
E eu recebi um alívio, descobri que ela era surda muda aqui. E eu achava, será que ela não gosta de mim? Que ela não me cumprimentava? E eu fazia um esforço. Eu disse, olha, da outra vez, o que será que essa pessoa tem contra mim? E eu peguei e eu disse, rapaz, eu não sabia. Aí esses dias falou, Cris, não, ela é surda muda. Porque nós temos um outro aqui que ele é mudo, mas ele é muito de comunicativo, né? Uhum. Então eu aprendi que eu nunca cumprimento ele de costas, né? Então eu espero ele virar aqui, ó, e faça aqui, né? E aí eu fiquei, mas por que ela não me cumprimenta? E era isso. Então, tipo assim, ó, até a gente tem que conhecer um pouquinho mais para saber que tem pessoas que se comunicam de maneiras diferentes e nós somos diferentes nessas questões. Por quê? Me chamou a atenção. Poxa, cordialidade, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falo muito alto? Mas legal que você fez. Você estava em auto-observação. Sim, e quem me ajuda é a Silvia, porque a Silvia ela vai muito além. Ela pouco te conhece, você conhece meu esposo, né? Sim. Pouco conhece, você já está te abraçando. A Silvia é. Tem que dar limite. A Silvia é a esposa do Cris, para quem não sabe, e ela é maravilhosa. Com certeza, Cris. Ela é amiga da Ana. Te ajudou aí. Sim, minha amiga. Amiga da Ana. Até ela falou para mim que se alguém passar por ela, tem que cumprimentar ela, senão ela vai se sentir muito mal. Mas ela é Maria cumprimentadeira, Suzane. A Silvia é muito maravilhosa mesmo. Beijo, Sil! Agora nós vamos ver algumas fotinhas da Ana Paula. Fotinhos, né? Se tiver alguém aí da língua portuguesa assistindo. Ana Paula, eis ela ali no seu crachá. Nossa, que legal! Olha Ana, aí. uma baby. Que linda! Olha aí, o tempo passa. Olha. É verdade. Olha, você lembra tanto tempo? Ó, esse é o nosso diretor. Pastor Toninho, e a turma ali, ó, essa turma que faz e acontece aqui. Olha, a mãe da Jaque É a mãe da Jaque. Que legal! Direto do túnel do tempo. E legal que a sua amiga de aniversário de empresa aqui, de 15 anos também, né? Isso. Aí eu falei para ela, é aniversário de 15 anos de Novo Tempo e de amizade, que foi quando a gente se conheceu. E até hoje é uma amizade muito linda. Você e as duas que passaram ali ou... Só a mãe da Jaque. A mãe da Jaque. A outra, 13, vai fazer. Nossa, lembra aí pra gente o nome da mãe da Jaque, gente. É que a gente Eleni. É Dona Eleni. É que a gente acostuma tanto a falar da Jaque, que fica lá no camarim, né? A mãe da Jaque é a Dona Eleni. Um beijo pra ela também. Ana Paula, muita história pra contar, né? Eu queria que você falasse aqui pra gente nessa discussão, não pensando aqui na Novo Tempo, mas pelo que você observa com outras colegas, né, da profissão em outros lugares, que eu imagino que de vez em quando você troca uma figurinha, né? É que a gente é assim, né? Vai num lugar, sei lá, tá no shopping, encontra e fala, a gente se identifica, né? Assim, de profissão para profissão. O que você observa que precisaria melhorar, assim, para realmente ter mais valorização da profissão de vocês como funcionários da limpeza? Eu esperava a pessoa ter mais colaboração. Que nem você entra no banheiro, que chega lá, parece que o povo tomou banho na pia. Isso. Você acaba de limpar, lava o rosto, lava a cabeça, joga o papel no chão e sai como se não tivesse nada acontecido. Uhum. Aí, esses dias, eu limpando o banheiro, acabei de limpar, entrou uma moça. Quando eu chego lá, em vez dela jogar o papel no cesto, ela joga no chão. Eu digo, nossa, que consideração, que falta de respeito com o próximo, comigo, né? Eu queria até pegar essa fala, Boa. E é muito importante, porque o Wesley, em algum momento, falou também do que é privado, do que é público, porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho uma propriedade que eu aluguei, eu comprei e moro ali, né? Boa. Mas a questão toda é o seguinte, o planeta, nós moramos aqui. Para quem é um cristão, né? Se a gente fosse falar sobre job description, a sua descrição, aí você volta lá para a criação, primeiro, que você é filho de Deus, né? Você não é, por isso que a gente tem essa falta de identidade, então você tem o lembra-te para voltar lá, e você é um mordomo desse mundo aqui, né? Então, tipo, o que é um mordomo? Ele cuida de algo. Aí eu quero perguntar para o Wesley, já que a base da nossa sociedade é simples, ele falou, a gente não consegue cumprimentar as pessoas têm dificuldade de cumprimentar, base simples de enxergar as pessoas. Aí eu pergunto para você, a ideia de que o papel que eu jogo na rua, eu estou jogando dentro de casa, parece que isso não fecha na cabeça, porque a pessoa não sente que... é a responsabilidade dela. Quando ela abre a torneira e deixa ali ligada, que tipo de visão é essa, Wesley, que falta? Porque é uma visão simples, né? É uma visão simples e um aprendizado também simples, né, Cris? Você olhar, por exemplo, o cuidar, o jogar o papel. Uma vez a gente estava discutindo isso na escola, com o professor, né? Então eu estava no colégio Mackenzie, e lá tinha uma prova de ciências. E aí uma aluna fez a prova de ciências
e gabaritou, de ponta a ponta, saiu feliz da vida, foi até a cantina, pegou um doce, comeu e jogou o papel no chão. Tirou 10. Outro aluno saiu desesperado porque tinha ido mal na prova. Só que ele pegou um outro doce, comeu e jogou o papel no lixo, ainda no reciclado. E aí a pergunta que a gente faz para os alunos: quem é que entendeu o conteúdo da aula da prova de ciências? Foi aquele que tirou 10 e jogou o papel no chão? Ou é aquele que ficou com dificuldade, não sabe se foi bem, mas na hora, na prática, exerceu aquilo que aprendeu na teoria? Então essa é uma questão. Outra coisa que se levanta entre o público e o privado: o que veio primeiro foi o público. As populações, de forma que a gente possa pensar nisso, elas começaram a se organizar, perceberam que tinham que se organizar em grupo, que ia ser mais fácil para sobreviver, e a partir daí começa a surgir o que seria o privado. Agora, por ser privado é só seu, você também não tem que cuidar? Né? A gente tem que cuidar do mesmo jeito. Né? A gente vê muito hoje essa ideia do que o público não é de ninguém, né? Mas o público é de todos. E o privado, por mais que seja a sua casa, não é só a sua casa, é a casa das pessoas que frequentam, é a casa das pessoas que você convida. Então, jogar no papel significa que a pessoa que está do seu lado, ela não tem a obrigação de conviver com aquilo. Né? A Ana entra, faz toda uma limpeza. Você entra nesse mesmo banheiro e fala assim: olha, não, vou deixar, não tem um papel no chão. Você joga o primeiro papel. Você não fica impressionado com isso? Você não se sente mal com isso? Pode ser que a pessoa, às vezes, sem querer, deixou cair. A gente sabe que não, a gente sabe que tem. Eu vejo isso muito na escola. Uma escola bonita, uma estrutura maravilhosa, professores incríveis. Você sai do intervalo, o pátio está sujo, completamente sujo. Então, o que você faz? Eu estava vindo no caminho com o Robson, né, o motorista que me trouxe até aqui, e eu estava falando para ele que uma vez um aluno escreveu na carteira um canetão, e eu falei: não, agora nós vamos resolver isso agora. Eu fui lá, chamei o funcionário, falei: me empresta aqui o álcool, me empresta aqui o pano. Eu disse: olha, quem vai limpar, eu ou você? Não, mas por que, professor? Eu fiz sem querer. Eu falei: não, alguém vai ter que limpar. Não, mas não tem uma pessoa que faz isso? Ela faz isso. Quando precisa, quando é necessário. Mas não quando uma pessoa faz de propósito. Então, são atitudes, né? Isso, eu acho que é aí esse é o pensamento. A gente não tem alguém que faz, então vou aqui bagunçar o máximo possível, que alguém vai ter que fazer. A gente vai ter que ir para um breve intervalo. Eu vou agradecer demais a participação aqui da Ana Paula. Obrigada por você ter vindo, viu, Ana? Foi muito bom ter você aqui. Gostou do voo, Ana? Eu falei para você que no início o aviãozinho dá um friozinho, depois acostuma. Você não quer nem ir embora, mas... Fiquei nervosa. Mas já passou, né? E a Ana, ela tá sempre com esse sorriso. Quando a gente passa por ela nos corredores, né? Tá sempre aqui sorrindo dessa maneira. Vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai entender aqui com o nosso sociólogo, enxergando e valorizando profissões invisíveis numa dinâmica muito legal. E eu já vou adiantar. Eu cometo um desses erros, hein? Quer saber qual é? É só depois do intervalo, o Entre Família volta e a gente discute sobre isso aqui, tá bom? Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Que bom ter você aqui com a gente. Olha, estamos chegando aí, ó, no nosso Entre Família 2.0. Está chegando agora, a gente está de reforma nesse estúdio aqui, que em breve vai virar outro, que está sendo feito, olha, milímetro por milímetro para você curtir, novos quadros, vem muita coisa boa. E o que está acontecendo com esse contexto aqui para quem está chegando agora? A cada dia a gente está revelando um pedacinho desse negócio aqui, né, Suza? A gente está no maior suspense aqui ao longo desse mês, revelando peça a peça para poder desvendar uma parte do nosso cenário. Uma parte, porque pelo que eu soube, viu, Cris? O novo cenário é big, é grande, aqui, vou dar até uma dica, um spoiler. Esse aqui é só o lado esquerdo do cenário, meu querido. Esse aqui é só o lado esquerdo do cenário. Tem um fundo, tem um meio, tem... Ixi, olha, você está curiosa, né? Eu tenho certeza que você está curiosa. Ó, mas aqui já deu para ter uma boa visualização, né? Parece que tem uma bancada aqui, né? O negócio tá chique, tá gourmet. Tô vendo... Gente, isso aqui é uma torneira? Olha Será que eu tô aí. vendo pia? Será que eu tô vendo no futuro comidinhas Olha aqui? Prateleiras aqui. Que chique. Gente, mas peraí, o nosso estúdio era mais baixinho, parece que o estúdio tá mais alto. Cresceu, tomou vitamina? Cris, você vê, né? No meu tempo, não podem falar em marca, mas, né, o pessoal dava biotônico Fontoura, pra gente crescer mais forte. Cris, então vamos lá, vamos revelar aí. Fale que eu vou revelando. Eu sou aquelas assistentes de palco aqui. Vai. Hoje a gente vai revelar esse aqui, não é, diretora? Esse aqui mesmo, e aquele outro de baixo, ali, ó.
Bora, vai. Bora, você revela aquele e esse aqui, vamos lá. Tcharará, tcharará. Bora lá, revelando. Aqui mais tijolinho. Aqui falta só mais os 2 tijolinhos ali para ver que essa parte. Aqui, ó, já completou da bancada, tá? Olha só que chique, vai ficar legal. Já deu para entender que aqui vai ter... ser um momento de um papo, né? Gente, olha que bonitinho. Vai ter até aquelas luzinhas de LED que eu amo. Então tá aí, revelado para você. Aqui tinha outra cor e mudou, graças a Deus. Ficou por isso aqui. O projeto mudaram. A gente coisas... Nossa, tô com tique, tem que deixar tudo retinho aqui pro nosso telespectador ver. A gente se trata em terapia, mas tá tudo tranquilo. Enquanto não trata, a gente vai lidando. Não, tem que estar alinhadinho. Então tá aqui, parte do cenário já mais... E até o último dia de junho a gente vai ter tudo revelado aqui, vai ter até matéria para a gente saber o que vai ter de novidade, só para você de casa saber que a gente está fazendo tudo com carinho. Agora, Suza, eu posso provocar aqui a nossa telespectador, o nosso telespectador aí também? Vai lá. Então assim, ó, você aí de casa, ei, só um pouquinho, desliga aí esse liquidificador, quer falar com a senhora um pouquinho. Poxa, 4 anos a gente junta aqui. Obrigado para você. Eu quero perguntar, por que você continua vendo Entre Família? O que te marcou? Teve algum programa que tocou o seu coração? Teve alguma pauta que mudou a sua vida, ajudou você na criação dos filhos, no seu relacionamento, na sua mente? Começou a fazer terapia, espiritualmente? Conta pra gente como, Suzane. Essa primeira parte, que tem a segunda, você vai contar também, né? É isso aí. Já que a gente é íntimo, né, Cris? A gente tá tendo aqui... Não é uma DR, não, tá, caro telespectador? Mas a gente quer, sabe, se conectar a você, entender o que mais te marcou, né, nessa versão do Entre Família até agora. E o que você espera, né, do próximo, dessa versão 2.0 que o Cris falou. O que você gostaria de ver? Qual é a sua sugestão? Conta aí pra gente, você vai mandar um vídeo dessa vez e eu vou te dar aqui algumas orientações importantes. A primeira delas é o jeito do seu celular, tá? Coloca ele na horizontal. Quando a gente fala assim, deitadinho, né? Tem um celular, a gente deita ele e isso. Você escolhe, vai ser um vídeo selfie, né? Escolhe uma luz boa, né? Uma claridade ou até mesmo ficar atrás, uma luz. Você tem que estar na frente. Ó, ou se a janela estivesse na minha frente, porque ilumina o seu rosto. Isso. Fica bonitinho. Um lugar que não tenha muito barulho. Exato. Do áudio. Isso, senão dá problema. E daí você, em alguns poucos segundos, tá? Você diga pra gente o que mais você gosta de ver no Entre Família e o que você gostaria de ver na versão 2.0, no novo Entre Família, né? Essa segunda fase que ela falou, tá? Primeiro o que te marcou, o que gostou, e a segunda parte é o que você gostaria. Olha, na minha opinião, eu gostaria que o programa tivesse um quadro assim, que vocês falassem de tal coisa. Conta pra gente em um vídeo, tá? Pode ser você e a sua filha, você juntinho com o seu pet, né? Que acompanha o programa, você na sua cozinha, onde você acompanha o programa, enfim, como você conheceu. Rapidinho, tá aí o quê? 30 segundos, 40 segundos, no máximo 1 minutinho, na horizontal, sem barulhinho do lado, pegando uma luzinha. Mas olha, manda pra gente, mesmo que tenha uma galerinha, tá, o marrequinho tá cantando lá, tá no sítio, deixa vir barulhinho do marreco, que ele também faz parte da sua família. É bem-vindo. E atenção ao número para o qual você vai mandar esse vídeo, tá? DDD 12 98315 0249. Esse é o número das nossas interações de todos os dias. Você que é o nosso telespectador antigo já sabe, já deve ter salvo aí na sua agenda. Se você está chegando agora, já pode chegar e sugerir também que a gente aceita, tá? Então, é nesse telefone de todos os dias aqui. DDD 12 98315 0249. Benção, benção. Agora, Suza, seguinte, ó. Recado dado, já nos próximos programas a gente vai revelar os próximos quadrinhos para a gente revelar o nosso cenário, parte dele. O povo de casa já vai se organizar, tá? A Joana lá, o seu João já está até arrumando. Está arrumando uma maquiagemzinha, vai arrumar o cabelo, uma secadinha, vai arrumar, vocês vão se preparar para mandar o vídeo para a gente. Agora, a gente volta à nossa pauta essencial, pessoas invisíveis. Nós temos o Wesley aqui, que está, né, perfumando o nosso programa com muita sabedoria. Parece que você prometeu uma dinâmica para o povo de casa. Prometi, promessa dada, promessa cumprida. Inclusive, vou revelar que já cometi um desses erros. Então, vamos lá entender comigo aqui, junto com o Wesley, enxergando e valorizando profissões invisíveis. O Cris, a gente se vê daqui a pouco, chega aqui comigo. O Wesley já está preparadíssimo. Vamos colocar aqui na nossa TV, então, a primeira situação. A diretora vai colocar aqui para nós. Pode colocar, então. Produção, atenção. Vamos lá, a primeira situação que a gente tem que fazer. Combata a discriminação. Do que estamos falando aqui, Wesley? Susan, discriminar, né? É você não separar, né, os indivíduos, as pessoas com quem você se relaciona, por uma questão da cor da pele, por uma questão
da religião, por uma questão de uma opinião política, de um posicionamento político, por uma questão de formação, de gostos, de costumes, uma questão cultural, regional, do interior para a cidade. Então, essas coisas são muito simples de serem feitas, porém muito complexas na hora que você vê todo o montante de pessoas. Exato. Sabe o que eu queria te perguntar, Wesley? Aqui a gente tem nessa nossa ilustração uma babá cuidando do bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso filho. Em muitos casos, quando a gente tem um prestador de serviço, e a gente traz, eu acho que uma questão estrutural, e você pode colocar isso muito melhor do que eu, com certeza, da gente, às vezes, desprezar aquela pessoa como se fosse um subalterno, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade de entender esse tipo de prestador de serviço. Uma babá que está lá na sua casa todo dia cuidando do seu filho, um jardineiro que vem para poder cuidar do seu jardim. Isso até foi um tema interessante que eu discuti com o jardineiro que presta serviço lá em casa, então estou falando com experiência de uma outra situação que ele me contava. Então, essa dificuldade que a gente tem de entender, porque às vezes quando a gente chama esses profissionais para trabalhar dentro da nossa casa, a gente tem uma tá? Eu estou me colocando aqui como parte da sociedade, não que eu faça isso, eu não tenho essa questão. Mas como se ele fosse tipo um subalterno mesmo, sabe? Inferior, né? Inferior, e aí você fala do jeito que você acha que tem que falar, você impõe condições, assim, muito horrorosas, que a gente não faria, por exemplo, com um prestador de serviço que talvez viesse, sei lá, vou contratar uma agência de comunicação. É um prestador de serviço para mim, mas existe uma outra tratativa, um outro jeito de conversar. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Por que isso existe? Por que a gente pega um prestador de serviço doméstico, vamos colocar assim, como eu coloquei aqui, e cria-se essa relação? Eu vejo essa situação, você se inclui, eu também me incluo nessa sociedade, nós nascemos numa sociedade, numa cultura, em ambientes, em hábitos, e isso marca muito do que são as nossas ações. A questão de uma babá, por exemplo, é tão importante quanto um médico, um pediatra. Né? Imagina você passa o dia fora de casa e a babá cuidando do seu filho. Uma funcionária, né, do lar cuidando da alimentação do seu filho. Né? Quanto isso é importante? Tão importante quanto um pediatra, tão importante quanto a segurança do lugar que você mora, tão importante quanto o jardineiro que cuida e seleciona, por exemplo, as plantas que devem ser colocadas no seu jardim. Né? Você fala, não, eu quero essa planta, não, mas essa planta não vai ficar bem por causa do sol, pouca água, ou de repente uma planta que pode até trazer algum problema, alguma alergia para uma criança. Então a gente tem muitos cuidados e a gente passa desapercebido por eles. A gente está mecanicamente acostumado com a ideia de que todos têm que ter oportunidade, porque as melhores profissões, as mais rentáveis, então as pessoas correm atrás do lucro. Hoje eu vi a Ana aqui, e uma coisa que chamou muita atenção dela, ela gosta do que faz. Mas Wesley, e se ela tivesse uma outra oportunidade? Como que a gente vai saber se ela tem uma vida, uma trajetória? Mas que ela está muito feliz, ela tem o Matheus aqui, ela tem a família dela, é uma ótima funcionária, porque está há muitos anos na empresa. Então, será que é realmente isso? Só precisa ter a oportunidade? Todos têm que ter oportunidade? Ou será que tem que ter um diploma para então eu respeitar? Precisa ter um diploma para ser respeitado? Você falou da planta, eu achei interessante, porque o jardineiro conhece e sabe muito bem, né? E às vezes a gente, né, a pessoa quer dar uma de superior e questiona, mas se às vezes é um arquiteto, um design de interiores que fala, aí porque é uma profissão diplomada, mais chique e refinada, existe assim um jeito diferente, você ouve aquele profissional. Então, eu acho que a gente tem que mudar muito essa forma como a gente enxerga esses prestadores de serviços. Eu queria te dar 2 exemplos como professor. Então, eu sou professor, tenho os meus alunos lá e tem aquele aluno que não consegue ir bem nas provas, ele tem muita dificuldade, aí aparece com uma dislexia, um TDAH, enfim. Mas você percebe que aquela criança, aquele jovem, aquele aluno, ele é um artista, ele representa muito bem, ele desenha muito bem, ele tem uma habilidade que lá na escola a gente não consegue desenvolver. Ou porque ele não quer, ou porque a gente não tem os mecanismos para isso, ou a gente não tem a formação para isso. E essa criança fica perdida lá. Essa criança não quer fazer uma faculdade, essa criança não quer ser médico, não quer ser advogado, não quer ser engenheira, ela quer ser uma desenhista. Né? Um outro exemplo que eu te dou, uma vez uma aluna minha no curso de pedagogia, ela estava no ensino médio, no colégio, e a professora olhou para ela, e ela era
segundo ela, a melhor aluna da sala. E aí a professora falou, o que você vai fazer de faculdade? Ah, eu quero ser professora de história. E ela foi até para a pedagogia. Nossa, mas que desperdício você ser professora de história, vai ganhar tão pouco, vai sofrer tanto. Então, olha só, a própria professora do ensino médio dizendo para a melhor aluna da sala que ela não deveria ser professora. Por quê? Porque é inversão dos valores. A pessoa busca, em primeiro lugar, o lucro. Mas o lucro não tem que ser uma consequência. Né? A gente ganha nosso dinheiro, nós trabalhamos aqui, ganhamos nosso dinheiro. Mas isso não é consequência do nosso trabalho, do nosso esforço, das nossas habilidades e talvez das oportunidades que tivemos na vida? Mas a sociedade que nós vivemos hoje, ela inverte essas coisas. Eu dou aula para os alunos na economia, eles falam outra coisa. Eles querem chegar a 1 milhão, professor, quero chegar a R$1 milhão. Mas não tem que trabalhar para isso? Wesley, vem um pouquinho mais para cá, que a gente está em obra. Cuidado, Wesley, tem tantas placas. Imagina, eu só estou preocupada com você. Vamos lá? A gente tem mais 7 minutos e 3 telas. É um desafio aqui, então, né, Então Wesley? vou falar menos. Mas é que está muito gostoso o papo. Vamos lá. Mais uma situação. Observa. Uma profissão invisível. Olha, a nossa dinâmica. Você acha que aquilo foi um problema técnico? Não foi, não, Wesley. É tudo calculado aqui. Calculado, né? Respeite o trabalho profissional. Respeite o trabalho profissional. E eu acho que a gente já comentou um pouquinho disso aqui. Achei tão bonitinho esse cinegrafista que colocaram aqui, né? Eu acho que é aquilo que a gente comentou, né? Não é porque tem alguém que está limpando que a gente vai deixar tudo sujo, né? E eu posso até dizer como experiência, né? Eu que sou mãe, tenho um filho pequeno. Meu filho é ótimo. Ele come assim bem bonitinho, acho que para a idade dele, mas às vezes derrama, né? Às vezes derrama um suco, às vezes vai comer, né? Derrama ali na mesa de um restaurante e tal. Então, eu sempre tenho esse cuidado de ir lá e limpar. Eu sei que tem a mulher que vem e depois limpa, mas eu acho, assim, deselegante da minha parte, que aconteceu aquilo, eu como mãe vendo, então não custa nada, eu pego o papel, junto tudo ali, tiro aquele acidente que aconteceu e coloco lá para descartar. E depois ela vem fazer o trabalho dela, que é deixar limpa realmente a mesa, mas pelo menos eu tirei a bagunça, né, que a gente acabou fazendo ali. Eu acho que o respeito entra muito nisso, e você falou sobre a professora que desqualificou a escolha da aluna. Às vezes a gente também tem essa tendência da dona de casa, né, que está me assistindo, a gente fala assim, nossa, mas você não trabalha? Professor também fala isso. O senhor só dá aula, não trabalha. Às vezes a gente tem umas coisas, né, que não. Mas eu vejo isso, Suza, resumidamente, eu vejo isso como se colocar no lugar do outro. Isso aí. Eu acho que o respeito é isso. É se colocar no lugar da Ana, se colocar no lugar do Wesley, se colocar no lugar da Suza, e entender que o trabalho faz parte da essência humana. A gente exerce trabalho, a palavra que está ali é trabalho, não é emprego. Não é o emprego da pessoa que mexe com a câmera, é o trabalho que ele exerce, essa é a essência humana, não é emprego. Emprego é uma situação que a gente precisa ter para poder sobreviver, mas o trabalho, isso é a essência, e se colocar no lugar do outro. Muito bom. Vamos a mais uma tela, vamos ver a profissão invisível que irá se revelar neste momento. Ela está invisível e está aqui. Entenda que a tia e o moço tem nome. E aqui eu tinha feito aquele suspense antes do intervalo, né, gente? Me doeu ver isso aqui na hora que a produção mandou pra gente estudar o programa, porque eu sempre referi a tia achando que era fofo. E trago isso da escola, que a gente fala, tia da limpeza, tia. E é como os meninos chamam minha mãe, inclusive, até hoje. Foi uma escola onde eu estudei. E aí, assim, você vai explicar o que você falou pra mim no intervalo, eu falei, não acredito, eu achava que era tão fofinho, mas... Enfim, Wesley, diga-me, por que é fofo, tem boa intenção, a tia, o moço, mas... Suza, mas eu acho que você não precisa ficar muito chateada com isso. Porque muitas vezes você fala, tem um conteúdo, mas é a forma como você fala. Às vezes é carinhoso. E às vezes a pessoa que está do outro lado recebe aquilo com carinho, porque ela sente em você o carinho e o respeito. Mas sabe o que eu fiquei pensando, Wesley? Obrigada pela solidariedade. Eu falei assim, cara, eu não faria isso com o coordenador. Sim, é isso aí. O tio lá que coordena. Por que tia ela da limpeza e não a tia coordenadora? Não, a coordenadora você tem que ter respeito e chamar de coordenadora. Senhora, né? Coordenadora. Eu contei um exemplo aqui no intervalo sobre as professoras de educação infantil, né, de Fundamental 1, que lá, na minha época, acho que em alguns lugares ainda acontece, de você chamar a professora de tia. Tem professora que
não vê problema, mas tem professora que não gosta, né? Justamente por conta disso. Ela vai chamar a diretora de tia, né? Vai chamar a coordenadora de tia, né? Vai chamar o diretor da empresa, do Novo Tempo de tio. Né? Então, acho que é uma questão de postura, é uma questão de gentileza. Eu acho que num primeiro contato, num segundo contato, num terceiro contato, a gente tem que colocar o respeito. Isso, né? Isso abriu muito a minha mente, viu, Wesley? E o nosso último tópico aqui tem a ver com isso, abrir a mente, gente. E eu acho que essa é a coisa mais grandiosa, a gente olhar e pensar, nossa, nunca me ocorreu, né, esse pensamento, essa sinapse, mas a partir do momento que a gente entende, fazer diferente. Pode colocar, então, aqui, diretora, para a gente, por favor? Abra a mente para a diversidade profissional. A gente tem aqui um motoboy que muitas das vezes a gente acaba pegando ali a nossa encomenda, mal olha, né? E é interessante que eles sempre falam um bom dia pra gente. Às vezes a gente está lá na correria, principalmente Marmitex, na hora do almoço, levar a criança para a escola, e eles sempre falam, bom dia, tudo bem, senhora? Eu acho isso muito legal. Abrir a nossa mente para entender também, eu acho, aqui, Wesley, que você pode falar, às vezes a gente tem essa coisa de falar, fulano tá bem sucedido profissionalmente. A gente gosta de contar essas histórias. Fulano foi para não sei onde, fez não sei o quê. Nossa, está super bem sucedido. E geralmente a gente se refere a essas pessoas quando elas fizeram uma grande faculdade, conseguiram um grande patrimônio e tal. Se você fosse contar uma história, né? Se fosse contar uma história de um amigo. Ah, ele foi para não sei onde, não sei o quê, e virou motoboy. A gente não tem assim, nossa, está bem sucedido. Virou Uber. Por que será essa nossa relação de sucesso com as grandes profissões, de repente médicos, advogados e pessoas que têm muitas cifras, né? Vários zerinhos aí na conta. E não ele que pode ser muito bem sucedido, porque ele pode ter uma família super equilibrada, tem horários super equilibrados, né? De repente conseguiu fazer esse equilíbrio da vida, né? E é sucedido. Toda vez que eu cumprimento alguém, Susan, eu falo um abraço, saúde, paz e sucesso. Saúde todo mundo precisa, a paz é muito importante. E o que é o sucesso? O sucesso é isso. O sucesso é você estar feliz com o que você está fazendo. A gente sempre tem a ideia, a intenção de querer ter algo mais. Mas, de repente, você tem uma pessoa que é um Uber e tem uma família super organizada, super centrada, super amada, equilibrada. E, às vezes, você tem um amigo lá que é bem sucedido financeiramente, porque aí você coloca o lucro no lugar do processo. Você confunde emprego com trabalho, né? E você olhar para essa pessoa, ela é infeliz. Né? Eu sou professor e sou psicanalista. Às vezes eu atendo pessoas lá que você olha e fala, por que essa pessoa está desencantada com a vida? Ela tem dinheiro, ela mora muito bem, conhece muitos países, fala outros idiomas, né? Tem aplicações, investimentos. Por que essa pessoa está infeliz? E às vezes eu converso com pessoas que são muito mais simples e estão realizadas. Ah, Wesley, mas você vai falar que isso é por conta da referência. Nem sempre. É porque ninguém busca a mesma coisa. Né? Nós temos as nossas subjetividades. Então, nós buscamos diferenças. Você é uma jornalista, uma apresentadora. Eu sou um professor. Eu ouvi isso já quando eu era jovem, quando eu comecei a dar aula. Mas o senhor é um cara tão legal, por que o senhor vai dar aula? Por que o senhor quer ser professor? E já vem, é uma questão cultural que a gente tem que trabalhar. Então, o que a gente tem que lutar por essas profissões invisíveis? Não é só financeiramente, não é só renda, mas é por essa questão do status e da revalorização e da importância dessas profissões. Todas elas são importantes. Imagina a gente hoje sem o Uber, sem o entregador, imagina a época da pandemia, né? O que era uma enfermeira na época da pandemia, o que era um motorista. Por falar em enfermeira, o Wesley tem uma história lindíssima que você vai conferir aqui com a gente. Vou mostrar no próximo bloco. Linda, é uma enfermeira técnica que vai mostrar os bastidores da sua rotina no dia a dia. Contou para o nosso repórter Lucas. E tem um plot point, que a gente fala muito isso no cinema, né? Aquela virada de chave, aquela guinada na história que você nem imagina. Nem o nosso repórter sabia. Que bacana. Então, eu não posso falar mais, senão eu acabo entregando os pontos. A gente que é jornalista gosta de contar logo, né? Mas é só depois do intervalo, Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta e a nossa aula está fantástica. Como sociedade, como é bom a gente poder ter uma pauta livre aqui no
programa, de falar né? sobre esses assuntos, sabia? Porque normalmente, às vezes, comercialmente não é tão aceito e tal. Como a gente não tem um departamento comercial, a gente conversa do que a sociedade precisa, né? As dores precisam. Os nossos filhos, a gente precisa conversar. Estamos no mesmo planeta, temos que aprender a conviver. Agora, falando em aprender, quem nos traz sempre, né, ótimas notícias, repórter Lucas Nascimento. Ele foi até um hospital em São Paulo para poder acompanhar de perto a rotina de uma técnica de enfermagem. Imagine no momento da pandemia, né? Essas profissões que estão ali nos bastidores, a gente tem até o hospital, né? Como um lugar, não quero ir e tal, mas olha, quão bom é ter um bom profissional da saúde. Vamos entender um pouquinho dessa história, inclusive tem uma virada aí muito legal. O Lucas não traz história aqui que não tem uma conexão com a gente, um aprendizado. Lucas Nascimento, conta pra gente, menino, essa história fantástica com você aqui no Entre Família. Esse pode não ser o lugar mais legal para se visitar. Tem quem só o procure quando realmente precisa, tipo numa emergência. Cada um apresentando um quadro diferente à procura de ajuda, de solução para que possa sair o mais rápido dali e seguir com a vida normal. Mas para alguns, o normal é tudo isso, todos os dias e por longas horas. Cada paciente que entra nesse hospital é uma história que se inicia e que pode levar ali dentro horas, dias, semanas e até meses. Ele precisa ser tratado como único. E dentre tantos profissionais, quem ajuda a prescrever a melhora do paciente é o técnico de enfermagem. E é por isso que eu vim até São Paulo passar o dia no Hospital Adventista e entender um pouco mais sobre esse lado. Mas não apenas do lado do paciente, que eu já conheço e você conhece muito bem, mas do lado do profissional. Saber na real o antes, durante e o depois. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou técnica de enfermagem e trabalho há 3 anos nessa profissão. Meu primeiro emprego foi aqui no ASP. Pode até parecer pouco tempo, só que ela entrou num período de grandes desafios que o caminho era muito desconhecido. Eu entrei na época da pandemia, eu fui contratada na época da pandemia, meu primeiro emprego. Então, assim, aquele movimento que eu não esperava, né? Graças a Deus consegui assim conviver com pessoas assim que me ensinaram bastante, né, no dia a dia, me passaram confiança para eu poder lidar com aquela situação e foi vindo, né? Eu fui pegando amor aqui, um caso aqui, outro lá, a dor de um familiar aqui, uma perda aqui, uma alta lá, entendeu? Uma subida na UTI, um tubo. Familiares que internavam pai, mãe e filhos, entendeu? Você tinha que estar forte para ficar com um, muitas vezes o outro subia para a UTI porque precisava e a gente ficava com aquele lá embaixo, então foram várias situações, né? E aquilo você vai vendo o sofrimento da pessoa e você vai querendo mais poder fazer algo por ela, pela família, entendeu? Muitas vezes eu dei ombro para chorar, entende? Você com capacete, com máscara, N95... avental, privativo, mas as pessoas pediam, principalmente os pacientes que ficavam sozinhos. Era uma época difícil, entendeu? Moça, segura minha mão, não deixa eu morrer, eu quero ficar abraçada com você, me leva no banheiro, entendeu? Então, assim, era minha família, entendeu? Eu tratava como se fosse meu filho, minha mãe, minha tia, entendeu? E como se não bastasse a luta diária dentro do hospital, o cuidado com cada paciente, o desejo e a cura contra um vírus desconhecido e cruel, ela ainda tinha um outro plantão, só que sem o jaleco. Saindo do hospital, eu também tenho família. Minha mãe idosa, meu irmão, filhos, né, na época. E eu não vi a minha mãe. Eu fiquei quase 5 meses conversando com a minha mãe pelo portão. Ela mora 2 casas da minha, para poupá-la, né? Não saía de casa. Meu irmão também, como ela era idosa, a empresa afastou, pôs home care, né? E eu seguia, né? Então, assim, graças a Deus, eu agradeço a Deus. Minha mãe não teve Covid, meu irmão não teve Covid, né? As minhas filhas da área da saúde tiveram, mas foi fraco, né? A minha filha mesmo, fisioterapeuta de UTI, teve 4 vezes, porque lidava direto na UTI com pacientes, né? Estubando, aspirando, né? Mas, assim, foram fracos também, ela não teve nenhum problema, graças a Deus está aí, continuou trabalhando. E a minha vida fora daqui era assim, sem contato com a família. Hospital, casa, casa, hospital. Teve um período que eu fiquei sozinha na minha casa. Era eu e eu. Até a minha filha começou a ficar pesado para ela, o que ela fez? Ela foi para outro local e eu fiquei sozinha na minha casa. Até passar essa fase
que você não sabe para quem você passou, que forma que está passando, às vezes a pessoa está com uma baixa imunidade, né? Então, assim, não foi fácil. Agora, tendo essa perspectiva, a gente passa a entender como foi difícil cuidar desse turno dobrado. E mesmo assim, ela foi além do simples cuidar físico. Ela ofereceu o que nenhuma receita daria o direito de comprar. Paciente sozinho, eu de avental, toda paramentada. Eu posso pôr a cabeça no seu colo porque eu tô com medo? Pode. Sentei na beira do leito e deixei ele pôr a cabeça no meu colo e acalmei. Eu fiz muito disso. Você olha para aquele paciente e você tem força, porque você vê que você não tem nada. O seu problema que ficou em casa é desse tamanho perto do dele. Então você precisa ser gigante ali, entendeu? E você vira gigante ali na hora. A gente vira, é automático, entendeu? Troca que acontece. A gente vira. E o paciente sara, melhora, evolui, entendeu? Ele evolui mesmo, às vezes ele passa a comer, não estava comendo, passa a comer, por conta de um simples abraço que você dá. Eu já cheguei a cantar louvor com o paciente no quarto. O paciente me abraçou, chorou, quis a letra depois, sabe assim? Uma troca. Eu já cheguei a fazer isso para acalmar o paciente, para ele ver que ele não estava sozinho. Felizmente não estamos mais em uma pandemia, mas a Helena continua com os desafios e o amor pela profissão. Hoje é mais tranquilo, né? São cirurgias eletivas, pacientes, né, normais, com os problemas normais do dia a dia. Eu saio daqui mais tranquila, vou para minha casa, né? Descanso, cozinho, convivo com a minha mãe, com meu irmão, com a minha família, entendeu? Ajudo a cuidar da minha mãe, né? Porque ela é idosa, então eu 12 por 36, um dia sim, um dia não. Um dia eu faço as minhas coisas, um dia eu cuido dela, tenho meu irmão que mora junto, então a gente se divide, né? Como eu não tenho mais pai, né? Eu também moro só com a minha filha mais nova, a mais velha é casada, eu sou divorciada, tenho 4 anos, né? Então, eu sou pai e mãe lá dentro de casa, né? Mas assim, graças a Deus eu consigo ter uma convivência tranquila. É corrido? É, mas a gente sabe que é. Mas assim, é um corrido que depois você chega em casa, você descansa, mas é gratificante porque eu saio daqui com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor aqui dentro. Entendeu? Meu paciente foi medicado no horário, ele recebeu a refeição no horário, entendeu? Eu dei a assistência que ele precisava, então isso me deixa tranquila. Então assim, o pesado, ele é prazeroso ao mesmo tempo, ele é pesado e prazeroso, entendeu? Quando você vê o paciente melhorando e você chega no outro plantão, ele fala assim, ai, que bom que é você de novo, entendeu? Então isso pra mim não tem preço, entendeu? E não mesmo. E eu tenho toda a propriedade para dizer isso. Porque durante a entrevista, ela contou que quando eu estava internado com Covid, passando por tudo isso, foi ela que cuidou de mim. Foi nesse momento que eu lembrei de cada detalhe. E agora, a Cláudia já não era mais tão invisível para mim. E eu não tinha palavras, apenas um sentimento de gratidão sem tamanho. E às vezes assim o pessoal fala para mim, pô Cláudia, você é tão profissional, né? Por que você não faz... você não vira enfermeira? E eu falo assim, então, gente, eu gosto do cuidado, do toque, de pegar o paciente e levar pro chuveiro, de ir lá na cama cuidar dele, pegar um acesso. Eu admiro a enfermagem porque é uma responsabilidade muito grande, mas eu gosto desse cuidado, entendeu? O cuidado com o paciente. Eu quero ficar perto do paciente, quero cuidar, quero, sabe assim? Então eu ainda não sinto vontade de fazer a enfermagem porque eu gosto o técnico fica muito próximo, né? E é isso que eu gosto de fazer, ficar próximo do paciente mesmo. Entendeu? Poder ajudar o paciente. Às vezes o paciente quer andar, não tem... Eu tiro ele da cama, dou o braço, vou andar no corredor, sabe? Assim, às vezes ele, vamos andar? Vamos, quer dar o braço? Você pode? Posso. Eu não posso agora, mas daqui a pouco eu posso, entendeu? E a gente faz o que pode. Eu sou assim, né? Eu trabalho dessa forma. E acredito que isso influenciou positivamente o meu tratamento e de tantos outros. E é esse remédio em forma de carinho e amor que faz de profissionais invisíveis pessoas essenciais, independente do quadro clínico, mas fazendo da vocação profissional o quadro perfeito de uma história com final feliz. Feliz e emocionante, né, Lucas? Porque a gente está aqui super emocionado com essa história. Adoro essa foto que terminou o vídeo, né? Eu já tinha visto essa foto na rede social do Lucas. Ela colocou de um jeito tão lindo tudo ali que eu acho que, né, eu vou só repetir aquilo que ela falou. Isso é sucesso, né? Ela coloca ali, inclusive outras pessoas, outros colegas incentivando ela, quem sabe, estudar, né? E talvez um patamar, sei lá, não sei se a gente pode colocar assim, né? Virar enfermeira mesmo, que a gente fala enfermeira padrão.
de tão boa que ela é, mas ela fala que o que ela gosta é isso aí. E eu achei muito interessante o plot point dessa história, porque o Lucas não sabia, mas ela tinha sido uma das enfermeiras que cuidou dele. O Lucas teve Covid logo no começo, né, de quando a gente nem sabia ainda direito. E eu lembro que ele ficou muito mal, e ele é jovem, e a gente ficou muito preocupado com ele, porque ele ficou internado no hospital, e assim, ele não conseguia nem ficar em pé. Ele ficou muito, assim, mal mesmo, e a gente pensando, meu Deus, o que vai acontecer com esse menino? E aí ele coloca no texto da matéria lá, né, Wesley, como é que ele falou, Cris? Que agora ela não era já tão invisível assim para ele, né? Porque naquela época, ele passando mal e todos aqueles aparatos, ele não viu, né? Talvez por trás ali quem era, não dava para ver mesmo. Mas olha só, foi uma pessoa que cuidou dele. Eu acho que a reportagem do Lucas, ela resumiu bem, acho que o programa de hoje. Né? Essa ideia do sucesso, a gente estava falando disso, sucesso não é o lucro é uma consequência do seu trabalho. A diferença entre trabalho e emprego, a diferença dessa profissão invisível, não é o profissional a questão é quem olha o profissional, então é estar no lugar do outro. Eu acho que isso é uma lição de sociologia, isso é uma lição de alternidade, isso é uma lição de amor. Eu acho que a gente tem que partir dessa ideia, porque o ato, fazer, né, a gente sabe o que tem que fazer para melhorar. Agora a gente não consegue organizar isso. Mas a gente consegue nos organizar para sermos essas pessoas respeitosas. Pegando mais uma vez a simplicidade da vida, a gente não precisa se internar no hospital para valorizar uma enfermeira, você entendeu? A forma com que você ensina o teu filho a ver é porque o filho do outro é maconheiro, o nosso é dependente químico. Não precisa você ter um dependente químico na tua casa para respeitar o filho do outro que tem uma luta das suas mais variadas formas, né? A empatia que a gente está vendo hoje aqui é esse olhar para o mundo. E um olhar para a nossa participação no programa de hoje, que você está participando, então você na tela, interagindo conosco, a produção está trazendo participação, aproveitando o Wesley aqui de forma fantástica nessa pauta aqui. Atenção, atenção. Elisa Machado, Elisa, bem-vinda ao nosso programa, querida. Olá, muito interessante o tema. Eu administro tudo em casa e mesmo que não ganhe dinheiro, considero uma ocupação. Dá muito trabalho, cuidar de criança pequena. Mas acham que eu só fico em casa. Isso tem me afetado, não sei o que fazer. Agora eu vou perguntar uma coisa para você aqui, Wesley. É isso mesmo, né? Psicanalista também, também vai ajudar, né? Tem coisas que uma família se ajuda. Por exemplo, eu sempre deixei isso muito claro para minha esposa, porque se eu tivesse que pagar alguém para fazer minha comida, que eu tenho uma alimentação especial, eu pagaria muito para a Silvia, né? Gostei disso, vamos colocar na ponta. Mas já coloquei na ponta do lápis para ela. A gente tem algumas frases lá, né, do que entra na conta é nosso, porque a gente está cuidando de uma grande empresa, só que o Davizinho está vendo isso. A forma que eu lido com a mãe dele, então a visão que ele vai ter de uma mulher e tal. Por quê? Cozinha, que lava, que... Imagina, e o Davi acaba cozinhando, coisa que eu criei numa outra estrutura onde eu não faria isso como filho, eu era dividido, mas eu tive a oportunidade de quebrar um ciclo. Agora, no outro lado profissional de psicanalista também, às vezes o mundo não vai parar de ser cruel para que você possa ter a sua identidade. Né? Ou seja, eu digo para o Davi, não tem que fazer não tem que ter um mundo melhor para você, porque às vezes não vou conseguir, mas eu posso fazer você melhor para esse mundo. Como que eu consigo, mesmo que as outras pessoas não me validem, Wesley? Agora usando... Como a Elisa colocou ali, né? Porque ela não está sendo validada, porque às vezes a cabeça de um parente mais idoso, alguém, ele não vai mudar, mas eu digo que não faz sentido na minha cabeça, não faz sentido em lugar nenhum. Como ela tem que se enxergar nesse contexto, para que ela se valide primeiro, para que ela encontre resiliência, antifragilidade, enfim. Eu acho que no primeiro ponto da Elisa, né? É ter consciência de si, consciência do seu trabalho, da sua importância. Então, ela olhar para ver tudo que ela faz na casa, na rotina da casa. Eu sei porque eu em casa com a minha esposa, a gente divide tarefas. Por exemplo, eu não sei cozinhar, mas eu sou um ótimo lavador de pratos. Então, lavo os pratos, lavo os talheres, né? E não fazia isso na minha casa, igual o Cris falou. Quando eu era pequeno, eu não fazia isso. Comecei a fazer depois que casei. Né? Minha esposa falou, não, você precisa me ajudar, então a gente tem que cuidar da casa. E a Elisa tem que ter consciência da importância dela. A partir do momento que você tem consciência daquilo que você faz, das suas funções e daquilo que não acontece se você não estiver ali, você já vai ter uma autovalorização. Mas às vezes, Wesley, precisa de uma atitude mais... drástica. Enfática, assim, né? Igual a gente estava falando. A responsável da limpeza, a gente vai, suja, tem alguém que limpa. Às vezes em casa é assim,
depois minha mulher faz, depois alguém limpa inconsciente ou consciente. Inconsciente ou consciente. Às vezes precisa assim, de uma reunião, né? Gente, o negócio é o seguinte. Eu acho que o primeiro caminho, Suzy, é você ter essa autoconsciência da sua importância. E depois também são as relações. Né? É sentar na mesa de jantar ou no sofá enquanto está assistindo televisão ali, na hora do intervalo, falar, opa, peraí, mas olha, vocês têm que entender a minha importância, a minha função aqui. Eu não sou assalariado, né? Mas quanto que vocês estão economizando aqui, por exemplo? Eu lembro uma vez a gente conversando isso em casa, né? Então não tem uma pessoa aqui para limpar, temos nós. Então quanto que é esse valor que a gente vai fazer lazer, que a gente vai passear. Eu quero aproveitar esses 4 minutos, Wesley, e já que a gente começou terminando meio polemiquinho, eu vou puxar uma outra polemiquinha aqui pra gente apimentar esse final de programa. Coloca aí, diretora. Vamos ver a dica que o Wesley vai dar para esse telespectador. Eu acho que é uma telespectadora. Não é um telespectador, Jerônimo Torres. Nosso telespectador Jerônimo está dizendo o seguinte: engolir sapos ou mandar o cliente pastar. Sou pedreiro e as pessoas pedem orçamento achando que é coisa simples. Reclamam do valor. O Jerônimo, engolir esse sapo ou mandar pastar? Vamos aqui, Jerônimo, um recado rápido aqui do Wesley. Como falar de maneira simples, mas assim, ao ponto, Wesley? Eu falaria para o Jerônimo o seguinte: você tem que explicar para a pessoa, porque às vezes você acha que o seu trabalho é muito simples, mas ele é complexo. Eu mesmo já tive várias situações em que eu não entendia como funcionava. E a partir do momento que o pedreiro me explicou passo a passo o que ele teria que fazer, né, eu fiquei quieto. Falei, não, então eu vou aceitar. Uma vez eu vi no WhatsApp do grupo do condomínio que a mulher perguntava, né, uma moradora perguntava, olha, quanto que você cobra a pessoa para fazer a faxina? Ah, eu cobro 150. Ah, mas não está caro? Aí a moça da limpeza falou, olha, eu faço isso. Você acha que está caro? Faz. Faz. E outra, existe uma diferença entre preço e valor. Saiba colocar valor. Isso. E tem uma frasezinha muito boa, não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Entendeu? É ótimo. Então, bora lá. É o pessoal, eu vendia, o pessoal, mas eu quero na verdade, um desconto do desconto do desconto. Aí eu digo, meu Deus, não, peraí. Aqui você tem uma linha que chama-se respeito. Passou daqui, meu querido, aí já não vira mais negócio. Grande abraço, tem cliente que aí você não vai sair caro para você. Isso então, aí. Abre teu olho. Olha, e é com muito carinho que a gente se despede aqui do Wesley, que participou com a gente, nosso sociólogo dessa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Deus continue abençoando você e seu trabalho. Obrigado, parabéns, Cris, parabéns, Susan, pelo programa, parabéns pela instituição. Fiquei muito orgulhoso de participar hoje daqui. É um sucesso. Obrigado. E a você, saúde, paz e sucesso. Saúde, paz e sucesso. Lembrei. E eu vou dizer mais, a gente está aqui em construção, você veio, depois você tem que vir no novo estúdio. Quero vir no estúdio 2.0, hein? O cenário aí vai estar... questão, hein? Fechou, hein? Combinado. Comer um bolinho e tal. Chazinho. Obrigado. Vai ter um cantinho especial que a gente está revelando. Dia por dia aqui está revelando para você. Quero só calma, ver. Respira fundo, Ana Maria. Você está ansiosa? Parece a Suza também que está ansiosa. Todo mundo ansioso aqui, calma. A senhora tem que acalmar em casa, vai dar tudo certo. Fala da minha ansiedade não, hein? Fala da minha ansiedade não. E eu falando da tua ansiedade? Né? É. Né? Ninguém tá vendo aqui, ó. Rapaz ansioso como eu aqui. Não vê o meu pé aqui, ó. A Silvia que fala, ó, Cris, eu tô lá na escola bíblica. Dá umas torcidinhas. Aquele teu pé dá vontade de pegar e atar ele aqui, ó. Porque não para quieto. Depois quando eu olho, eu não consigo me olhar, sabia? Eu digo, para com esse pé, é gravado, se tá, passou. Para com esse pé, rapaz. Deixa eu segurar o pé aqui, ó. Mas a gente não segura a pauta de amanhã, né, Suza? Tem não mais segura. Coisa. E você acredita que acabou a bateria do meu tablet, mas se eu não me engano, mistério. me corrija se eu estiver errada. Amanhã o tema é Síndrome do Ninho Vazio? Exatamente. Acertei? Faltou bateria, mas não faltou memória. Graças a Deus, que às vezes ela falha. Graças a Deus. De vez em quando falta bateria lá em casa também, ó. Não aguento, vou dormir. Aí vem cartel, a gente tem que recarregar. Mas amanhã vamos falar isso aí, né? Por que é a Síndrome do Ninho Vazio? Você não se preparou para o óbvio, o ciclo normal de criar o filho para o mundo, ele vai e tal. Aí você tem aquela codependência e tal. Parece simples, mas não é fácil. Não é. Mas amanhã apresentaremos soluções de como sobreviver a essa fase. Beijo até amanhã, te espero às 2h30.